Bem-vindos a mais um WP Talk. Estamos no nosso 6º episódio, hoje com um convidado ilustre. Já virou amigo, já é muito mais do que só um parceiro e cliente, Felipe Bigussi. Seja bem-vindo, Fê, tudo bom? Obrigado, tudo bem, Léo? Tudo certo. Gente, o Felipe, para vocês saberem, ele é da família da M. Bigussi, né? Uma das construtoras mais famosas e renomadas aqui do ABC, São Paulo e litoral também, né, Fê? Conta um pouquinho, assim, da história da M. Bigussi para todo mundo conhecer e aí a gente vai entrando nos detalhes de tudo que a gente quer falar aqui hoje. Beleza. A M. Bigussi é uma construtora familiar, né? Como você falou, já estamos há 42 anos no mercado, já muito tempo de vida. E eu acho que o principal ponto que a gente pode falar hoje da M. Bigussi é que ela é uma construtora completa. Então, a gente atende desde o econômico, médio padrão, alto padrão, centros logísticos, todo tipo de negócio a gente está atuando, né? E é uma construtora que sempre veio... antes, nosso slogan anterior era construir uma vida melhor, né? Então, a gente sempre veio com essa intenção de entregar moradia para as pessoas, entregar o sonho, né? Que o apartamento nada mais é do que isso. E a gente já, enfim, estamos numa ótima crescente nesses últimos anos, indo super bem, tudo fluindo muito bem. Boa. Pessoal, assim, né, é um mercado muito tradicional, né, o Fê, vocês podem ver a carinha de jovem, né, um novinho aqui entre nós, né, não que eu esteja muito velho, né, mas o Felipe, ele traz aqui muita inovação para uma imobiliária, uma construtora, né, que também tem a parte da imobiliária lá dentro, uma incorporadora, não é mesmo? Tem todas as áreas lá dentro e ele veio para trazer mais inovação numa incorporadora que já é muito inovadora, né, já traz muitas coisas. Fê, como você começou na M. Bigussi? Que áreas você passou? Hoje, quem é você lá dentro? Né? E aí a gente entra nos detalhes desses novos lançamentos que eles têm. Beleza. Bom, eu comecei desde sempre praticamente, né? Eu posso dizer assim que eu nasci praticamente dentro da empresa, literalmente. Mas eu comecei como office boy, como todos os meus tios começaram, como minha mãe começou. Comecei fazendo serviço de escritório normal, aprendendo, passei por várias áreas, passei pelo jurídico, passei pelo administrativo, passei até por engenharia e cheguei no marketing. Marketing é bom. Cheguei no marketing, que é onde eu me encontrei, né? Digamos assim, foi onde também me inspirei para fazer a faculdade de marketing, enfim. E aí hoje, principalmente, eu tô, além de cuidar do departamento de marketing, eu cuido também da parte de inovações da M. Bigussi. Então, como somos uma empresa muito sólida, né? A gente já está há 42 anos no mercado, sempre a gente buscou inovar. Isso foi uma coisa que partiu inicialmente da minha mãe, a Roberta Bigussi. Ela que começou a trazer inovação para a empresa já desde os anos 2000. Fomos pioneiros em várias coisas na questão de sustentabilidade. Nosso projeto de sustentabilidade hoje tem 20 anos, por exemplo. Caramba. 20 anos, né, Rita? Big Vida. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Já é muito tempo. Quando ninguém nem falava ainda, ninguém nem falava de sustentabilidade, então fomos pioneiros. Então a gente sempre teve esse gen da inovação, né? E aí hoje, com esse mercado de inteligência artificial, enfim, as novas frentes tecnológicas, eu assumi essa frente na M. Bigussi, principalmente voltado nessa questão de IA, né? Então hoje eu cuido, além do marketing, cuido da parte de inovação também. Boa. Cara, a gente tem aqui, né, uma pessoa que desenvolveu um negócio super legal, gente. E eu vou iniciar esse papo falando sobre IA. O quão é importante, né, a gente implementar, utilizar e fazer de todas as formas possíveis para ter IA na sua operação. Seja uma construtora, né, uma área tão tradicional, né? Um mercado tão tradicional, ele pode ter inovação e sempre é bom ter inovação. E a IA tá aí para facilitar muitas coisas. E o que você criou, Fê, nessa parte? Vamos lá, eu acho que a gente pode falar de IA em duas frentes. A gente tem a IA que ajuda a gente na produtividade, no dia a dia, que serve para a gente agilizar os processos, que às vezes são muito demorados. E a gente tem a IA que ajuda a gente a atender os clientes. E essa parte que a gente implantou, a gente foi pioneiros nisso, né? Enquanto, assim, foram praticamente... Posso dizer que a gente foi praticamente os primeiros a implantar um atendente generativo. Legal. Então, hoje a gente tem toda vez que um cliente entra em contato ou procura um apartamento da M. Bigussi, ele é primeiramente atendido por uma IA. Legal. Ela chama Mili hoje. Ah, Mili. Tem nome, tá quase tendo rosto, tá pertinho. Daqui a pouco tem um CPF também. Então...
qual que é a importância disso, né? A gente tem uma dor no mercado imobiliário que a gente precisa do atendimento do corretor. Tá? O corretor, ele não trabalha 24 horas por dia, ninguém trabalha 24 horas por dia, né? Mas a IA trabalha. Então, a gente coloca a IA para atender 24 horas por dia, 7 dias na semana. Independente do corretor estar trabalhando ou não. O que isso traz para a gente? A agilidade no atendimento do cliente. O cliente, na hora que ele está procurando um apartamento, ele precisa ser atendido rápido. O mercado, enfim, hoje está cada vez mais rápido, né? Sim. 5 minutos a mais para um cliente já perdeu a venda. A gente já tem, né, no mercado de anúncios, a gente tem 1 bilhão de anúncios rodando ao mesmo tempo. Nossa, então, sim, temos, gente. Temos muitos anúncios rodando ao mesmo tempo. E no mercado hoje, que é muito rápido, a gente precisa de agilidade também. Então, essa dor foi que a gente começou a construir essa IA. A gente começou a construir ela no final de 2023. Foi um processo bem longo de implantação, de praticamente 6 meses aí de testes e mais testes, porque a gente também não pode deixar que ela fale nada errado, né? Como Nossa, sim. é muito preocupante. Às vezes ela fala um apartamento de 80 metros custa 100 mil reais. Se ela errar o valor ali. Se ela errar o valor é complicado. Então a gente trabalhou por 6 meses longos aí para treinar, estruturar e começamos a usar ela efetivamente em junho de 2024. Caramba. Gente, pra vocês verem, né? Junho de 2024, ou seja, realmente foi muito pioneiro, porque agora nós estamos gravando esse episódio aqui dia 6 de maio, hoje estamos tendo um boom de IA, mas em junho do ano passado, que já foi lançada, nem se falava disso. Então assim, Fê, pô, cara, é muito legal e gratificante, né, ter você como parceiro nosso nisso, pra gente também estar testando sempre isso. E você pode falar de algum número que isso melhorou? Eu acho que assim, eu posso falar dos números que a gente atendeu, né? A gente já atendeu mais de 30 mil clientes com a IA. Então é muita informação. A IA ela é generativa, né? Então ela vai aprendendo conforme a gente vai alimentando ela. Então, 30 mil clientes já deu para ela aprender. Ela hoje é o nosso melhor especialista, né? Ela sabe falar de todos os produtos com todos os detalhes, enfim. Decorou todas as fichas técnicas, todas as vírgulas. Não errou nenhum número, nenhum valor. Não errou mais nenhum número, porque no começo, lógico, no treinamento sempre acaba errando, né? Mas hoje não errou. E a gente tem um número bem curioso. Só a IA, ela enviou mais de 300 mil mensagens, 100% geradas por inteligência artificial. Caramba. Ou seja, é um número muito assustador, assim, né? Eu duvido que um funcionário tenha feito isso durante esse período. Não, a gente até tira uma média, né, dos corretores. Os corretores costumam enviar, em média, 20 mensagens por cliente, né, mais ou menos. E o corretor atende, vai ser os 20 clientes na semana, 20 ou até um pouquinho mais, vai no mês. Mas para arredondar ali, nossa, vai dar 600 ali, né? É muito pouco. E ela já enviou tudo isso de mensagens 100% geradas por ela, né? Sem dependência de nenhum usuário, enfim. O principal fator que isso ajudou foi na qualidade, na conversão desses leads, né? Então, antes a gente tinha uma dor que o lead era demorado para atender e acabava a gente perdendo esse lead. Sim. Não perdendo, mas tendo outras empresas entrando em contato e perdendo essa oportunidade. Hoje, como ela é a primeira a entrar em contato, independente de um corretor, de uma pessoa entrar em contato depois, como ela é a primeira, a gente tem uma taxa de resposta muito maior. Né? Eu estimo que a gente cresceu mais aí de 50% na taxa de resposta. Ah, com certeza, porque o mundo é imediatista, né, Fê? Exato. Hoje tá todo mundo com pressa, né? A gente não quer esperar nada. Então, e acho que cada vez mais as pessoas também não querem nenhuma ligação. Você pega o telefone e, putz, dá até raiva, né? Quando você... Nossa, vou ter que atender. Você só queria olhar, responder na hora que você quisesse. Mas é aquilo, o ser humano, ele quer responder na hora que ele quer, mas ele quer que as respostas para ele sejam imediatas. Exatamente. E a IA, ela ajuda muito nisso, né? Muito. A IA não sente dor que o cliente está demorando para responder. Exato. Não, para ela tá feliz. Ela tá feliz que ela tá... feliz que ela tá trabalhando. Essa parte da IA, eu acho muito legal. A gente vem desenvolvendo várias coisas. A gente até desenvolveu uma para fazer um atendimento e agendamento, né? Num outro setor, que é o setor de saúde, né? Setor de venda de óculos, né? Da parte de lentes. E a gente teve lá com eles, se não me engano, a gente conseguiu fazer uma taxa de agendamento, se não me falha a memória, de 63%.
Antes, com pessoas, era de por volta de 30. Uhum. Isso que a campanha a gente vai e entrega como se fosse não, né? É uma consulta grátis. Então você vai lá e faz o exame de vista gratuito. Ou seja, não tem custo para a pessoa ir lá, é bom para ela e ela ainda ganha uma armação se ela precisar de óculos. Então assim, o pitch é bom. Já era bom com as pessoas. Tinha lá seus 30 e poucos % de conversão de lead para agendamento. Hoje, com a IA, foi para 63%. Se não me falha a memória, cara. Não, é impressionante, né? É uma velocidade. E a qualidade também. A qualidade da IA, o que a gente acha legal, assim, de usar uma IA hoje? Querendo ou não, quando a gente tem muitas... Não que a IA vai substituir a pessoa, nunca isso vai acontecer. A gente precisa do contato humano ali, principalmente para vender um apartamento, que é o bem mais importante da vida da pessoa, né? Sonho, como você falou. Sonho, como eu falei, é a venda do sonho. Então, a gente precisa desse contato humano, ele é muito importante, a visita, conhecer um decorado. A gente não tem uma IA para isso, né? Ainda. Mas a gente quer que os humanos continuem trabalhando e continuem atuando. É uma parceria, né? Ela é para ser para colaborar com você, não para substituir você. Não, eu falo muito isso, principalmente internamente, né? A gente fala muito pro pessoal da agência. Ou você vai ser a pessoa que vai estar por trás da IA e vai usar ela da melhor forma possível e potencializar a sua vida, ou você vai ser realmente o cara que vai ficar para trás porque você não quis usar. Não é que ela te substituiu. Você que não quis usar ela e aí você ficou para trás. Diferente. Exatamente. É atualização, né? Você sempre tem que se atualizar, tem que estar sempre aprendendo. Mas o que eu estava falando da IA é que a gente consegue determinar o nosso discurso, ou determinar o tom da empresa. Isso eu acho que é o mais importante. Cara, isso a gente ensaiou um tom que a gente deseja que seja falado pela IA e a gente mantém esse tom sempre, né? Ele é sempre o mesmo tom. Independente do tipo de cliente que está do outro lado. Lógico, o legal da generativa é que ela se adapta ao cliente que está do outro lado, mas ela não deixa de passar a mensagem que a empresa quer passar. Eu acho que esse é o ponto mais diferencial, assim, de usar uma IA hoje. Cara, você levantou um ponto incrível, assim, maravilhoso, porque a gente, né, nessa campanha, a gente também criou alguns vídeos com IA. E como se fossem influenciadores. Cara, isso que você falou me fez lembrar muito uma reunião com o cliente. Falou, cara, a gente quer, né? A gente fez lá um estudo de qual que é o melhor pitch para ser falado, o que tem que falar para a pessoa se cativar e realmente se interessar no produto, serviço, enfim. Você manda para um influenciador, ele... não, mas meu público, ele quer que eu fale desta forma e muda completamente. E beleza, pô, o cara vai lá, faz parte, nada contra os influenciadores, é isso mesmo, ele tem Só que ele não é o que a gente quer, necessariamente, né? Nunca vai ser, porque somos pessoas, empresas totalmente diferentes. Mas quando você faz uma IA, ela vai literalmente seguir a risca. Ela vai... Cara, você quer que eu seja sutil, ou que eu seja engraçado? Ele vai ser... Você quer que eu seja sóbrio, tranquilo, que eu passe as informações de maneira pausada? Meu, tudo bem. Quer que eu passe num fundo verde, num fundo preto? Não tem problema, ele faz do jeito que você quiser. A IA, ela é generativa, ela traz muito isso, né? Que ela mantém o que a gente quer como base, então você codifica lá uma base para ele, já é aquela base, mas ela se adapta ali ao ponto final, que seria o cliente, o consumidor, enfim. E isso é muito bom, né? Não, isso é ótimo. E eu acho que, assim, é importante a gente falar disso, porque hoje... Toda empresa precisa, não é só o ramo da construção civil. Uma agência precisa, um consultório precisa, uma loja de carros precisa. Todo mundo precisa disso, né? Eu acho que é necessário se atualizar e a gente vem trabalhando a IA justamente para isso, né? Não só nessa frente, como nas outras frentes de produtividade também. Isso inclusive, é a pauta da semana lá na MB Goods. A gente tá com um projeto novo, né? De até um spoiler aqui, que tá bem bastidores ainda. Gostamos de spoilers. A gente tá com um projeto de criar um instituto de aprendizado voltado para IA dentro da empresa. Legal. Não só para as pessoas da MB Gussi, mas voltado para as pessoas de fora também. Comunidade em geral. Aprenderem a como utilizar a IA no mercado de trabalho. Justamente por isso. A gente não quer que ninguém seja substituído. A gente quer que as pessoas se atualizem e aprendam a utilizar isso ao favor delas. Meu, mas é assim, putz, parabéns, de verdade, é outra inovação muito legal, porque querendo ou não, eu acho que a gente passou muito, né, na agência também. A gente queria implementar algumas pessoas com, né, resistência e, de novo, é a mesma frase de sempre, ou você vai, ou junte-se a eles, né, ou vai perder realmente. E quando a gente dá essa possibilidade... isso é incrível para as pessoas, né? E vocês têm muito isso, né? Também na construtora, né? Na incorporadora, vocês fazem muito isso. Vocês têm muitos projetos que cuidam de pessoas, enfim, né? Acho que
Eu posso citar aqui, são os 5 bigs, né, que a gente chama. A gente sempre foi, como eu falei lá no começo, a gente sempre foi voltado a participar desses projetos sociais, enfim, trazer. Um deles é o Big Conhecimento, que já é nessa linha, né? O Big Conhecimento, ele atua em universidades, escolas, trazendo realmente alguns exemplos práticos para os estudantes aprenderem na prática, né? Nada melhor do que a prática para aprender, né? E o Instituto vai ser nessa mesma linha, entendeu? Então, a gente sempre foi uma empresa muito voltada a esses projetos sociais. Além do Big Conhecimento, a gente tem o Big Vida, que eu comentei também, de sustentabilidade. O Big Riso, que é um projeto... Big Riso é legal. Big Riso é super legal, é um projeto da minha mãe, foi criado por ela, e o Big Riso é um projeto que ele é muito bonito de falar, porque ele é um projeto que ajuda as crianças com câncer. Né, o objetivo do Big Riso são palhaços que são colaboradores da MB Gussi, ou não necessariamente, né, mas ele foi iniciado por colaboradores da MB Gussi, e eles vão nos hospitais para alegrar o Dia das Crianças, para nada melhor que a terapia do riso, né? Sim. Então eu acho que é muito importante, esse projeto é um projeto mais bonito, assim, digamos, da MB Gussi, né? E é um projeto que já está aí há mais de 20 anos também. Cara... existindo. Muitas crianças deram risada, né? Muitas. Cara, eu sempre falo, quando a gente traz empreendedor aqui, que o que a gente entrega na ponta, seja marketing, seja um apartamento, ele é sempre só a ponta final. Né? Tudo que a gente consegue construir com a nossa empresa, as pessoas e vidas que a gente consegue impactar, a sociedade de uma maneira geral, né? Então, pô, imagino que 40 anos, mais de 40 anos, quantas pessoas já não passaram trabalhando, para quantas pessoas moram em apartamentos que vocês criaram, né? O quão vocês participaram de tudo na vida das pessoas, o quanto, né, esse poder do empreendedorismo tem. E agora com a IA, né? O quanto a gente pode, na verdade, impulsionar isso de uma maneira muito mais grandiosa, né? Acho que a IA, ela dá essa escalabilidade, né? Não, com certeza. Até você comentou das quantas pessoas moram no MB Gussi. Esse é o mesmo número de pessoas que já foram atendidas pela IA. Mais de 30 mil pessoas moram no MB Gussi e mais de 30 mil pessoas já foram atendidas pela Mili. Caramba, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Gente, 30 mil pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem no ABC, assim. É maior que muitas cidades. Maior que muitas cidades. Muitas cidades. Aqui não do ABC, mas é maior que muitas cidades do Brasil, 30 mil pessoas. A gente tem um cliente que tem... Ele é numa cidade, chama Arroio do Meio, se não me engano, tem 20 e poucos mil habitantes. Daria pra todo mundo morar no MB Gussi. Gente, é muita gente, cara. Pode falar. É que é uma responsabilidade também, né, Fê? Tipo, essa parte, assim... Como que você acredita que até a própria IA ela possa auxiliar dentro de um projeto de engenharia, por exemplo? Porque eu sei que começou a IA essa parte de atendimento, né? Mas você já está vislumbrando outras coisas. Exatamente. A gente está, no departamento de inovação, né? A gente está estudando a IA para todos os setores, né? Legal. Lógico, eu implantei primeiro no atendimento, porque é o outro departamento que eu cuido, né? Então a gente testou em casa primeiro para depois expandir para os outros departamentos. Mas a gente está já trabalhando para geração de plantas com IA generativa para estudar melhor o terreno, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho muito demorado e a gente precisa testar várias possibilidades hoje para estudar um projeto, né, de um terreno. A gente vai testando até encontrar o que é a melhor solução para aquela região ou a melhor solução para aquele zoneamento, que aquele zoneamento permite. E a IA, querendo ou não, ela consegue fazer vários testes em simultâneo, né? E tem uma velocidade muito maior hoje do que um humano. Pô, com certeza. De novo, a gente precisa do humano, porque a IA não entende, não tem a cabeça criativa, né? Sim. Ela sabe executar, ela sabe como coloca... O que eu consigo colocar aqui dentro, mas ela não sabe a necessidade da região, ela não entende de demanda, ela não entende disso. Então ela precisa de um humano para ajudar. Precisa ser alimentada, né? Exato, ela precisa ser alimentada por alguém. Sim. Cara, é muito legal isso, né? Porque tem um empreendimento de vocês aqui em São Caetano, que inclusive comprei, né? Sou cliente, não só, né, parceiro, mas que lá, pô, ali tinha uma não uma planta, né? Mas como é que chama isso? Desculpa. O terreno inteiro, como é que... O terreno inteiro? A implantação do terreno? Como que vocês fizeram, né? Então, pô, tem uma quadra, gente, de beach tênis lá, maravilhoso. Que eu vou jogar futevôlei, não sou do beach, sou do futevôlei. Mas foi o que, assim, me cativou horrores, entendeu? Então, como que é essa questão desse estudo também de vocês? Como que vocês entendem o mercado? Até com a própria IA, né? Ela pode auxiliar de algumas coisas, mas aquilo precisa ser imputado lá dentro, né? Exato. Eu fui uma vez, só um parênteses rápido, conversar com o primeiro funcionário da OpenAI do Brasil.
né? Ele foi dar uma palestra, a gente foi num jantar, ficou lá conversando com ele e a gente perguntou algumas coisas, né? Falou, pô, como é que a gente pode fazer com que a IA resolva mais, melhore mais? Falou, cara, não tem segredo, né? Garbage in, garbage out. Então, se você coloca lixo lá dentro de informação, vai sair um lixo de resultado para você. Exato. Então, por isso que o importante, né, do humano alimentar de uma maneira boa. E por isso, um bom humano lá atrás, né? Também, qualquer um coloca qualquer coisa, sai qualquer coisa. Hoje a gente está usando, um dos meios que a gente está usando é justamente para estruturar as pesquisas de mercado, né? Legal. Como é que a gente chegou na informação, putz, aqui a gente precisa ter uma quadra de beach tênis. Pesquisa de mercado. O mercado tá pedindo, tá em super alta, né? O beach tá O em Beach alta. venceu. Então tá em super alta. A gente começou a implantar isso, implantamos no empreendimento na Caminho do Mar, e aí a gente trouxe para esse produto de São Caetano também. Mas isso é com pesquisas, que são estruturadas hoje dentro da empresa com IA. Né? Então as pesquisas, elas começam na IA, depois tem, lógico, pesquisa de campo, a gente precisa entender Validar, demanda, validar, fazer demanda pessoalmente ali, né? Mas a estruturação inicial, que usa dados demográficos, que usa o zoneamento, que usa informações que estão disponíveis sobre a região, ela é iniciada na IA hoje. Então, dos próximos 2 produtos que a gente vai lançar, né, que é um na Vila Prudente, o Joy, e um no Jaçanã, que é o Easy Jaçanã, esses 2 produtos a gente já fez toda a pesquisa de mercado deles 100% por dentro da IA. Caramba. Tá? Só validando, lógico, na ponta final com consumidores de fato ali da região, validando os pontos que a gente entendeu, que a IA entendeu, na verdade, como necessário, né? Cara, é muito louco, né, gente? Você tá vendo? Hoje, uma IA, ela tá auxiliando numa construção de um empreendimento que você vai morar no seu futuro. Então, ela está em todos os mundos, em todos os momentos, em todos os mercados. Né? E eu acho que o principal é assim, a velocidade, né? A gente antes, eu vou até citar o próprio exemplo desse de São Caetano. A gente demorou, na época, praticamente 4 meses para fazer essa pesquisa de mercado sobre o empreendimento de São Caetano, para entender todos os pontos, levantar, falar com todo mundo, chegar a um resultado final, falando, beleza, é isso aqui que a gente tem que lançar. Com a IA, a gente demorou 1 semana para fazer a pesquisa de mercado desse empreendimento da Vila Prudente. E demorou 1 semana porque tinha um humano que precisava dormir. Exatamente. Pra conversar com ela. Caramba, cara, 1 semana para 4 meses. A gente É tá uma falando otimização de tempo muito grande, 800% quase de... Eu acho que agora falando um pouco do outro lado, né, da IA, essa é a parte muito boa para o empreendedor hoje. A otimização de tempo e de recurso que ele tem. Então, hoje, ele investir numa IA, que é 100% investimento, você pagar um chat GPT, um Gemini, é investimento 100%. Você investir numa IA, o que você economiza do tempo dos seus colaboradores, o que você economiza o que você melhora a produtividade dos seus colaboradores. Então, até no próprio marketing, por exemplo, a IA, para fazer uma revisão de texto, não vai substituir a parte criativa, mas para fazer uma revisão de texto, para estruturar ali um post, é espetacular, né? A gente otimiza muito tempo. Não, é genial, assim, a gente usa muito na agência, né? A gente tem, cara, várias. Você falou um negócio muito engraçado, porque eu fui essa pessoa. Eu não tenho, acho que nenhuma assinatura de Netflix, Max, nada. Eu não tenho nada. Eu tenho Max porque a Nubank me dá. Eu não tenho nenhuma assinatura. Eu nunca gastei com isso. Sempre falava, nossa, né? É aquele gastinho que rouba meu dinheiro. Beleza, é pouquinho, mas tá lá. Cara, nunca assinei nada. IA, eu tenho 5 assinadas. Eu gasto mais de R$1.500 com IA por mês. Eu, pessoa física. E assim, eu acho incrível. Eu não acho que estou gastando dinheiro. Eu acho maravilhoso. É muito mais barato que você contratar um assistente pessoal. Exatamente. Não, e me ajuda. Pô, fui lá, quis abrir um negócio. Eu vou criar um site aqui. Óbvio, de novo, né? Não é qualquer pessoa que vai pegar uma IA e conseguir criar um site legal. Você tem que ter um know-how. Então, é a formação em prompt, né? Hoje. Exatamente. E entender também de mercado. Eu falo muito na agência que cada vez mais os operadores vão sumindo, né? O próprio Mark Zuckerberg falou isso essa semana. Assustou todo mundo do mercado de marketing, né? Todo mundo, não, porque agora não vai ter mais ninguém apertando o botão. Mas, cara, tem que ter alguém lá falando qual botão a IA tem que apertar. Não adianta, né? Tem que ter uma inteligência, mas inteligência igual você falou. Inteligência de negócio, inteligência de mercado, pesquisas. Tem até uma coisa curiosa, né? O meu avô, Milton Bigucci, participou essa semana de um evento sobre IA e ele saiu super empolgado com o assunto, né? Ele é uma pessoa de 83 anos e está se atualizando, como sempre se atualizou, e ele saiu super empolgado e, assim, ele falou que o humano ele tem que ter a IP, que é a inteligência produtiva.
E a IA tem que ser utilizada para executar. Sim, a execução só, né? Exatamente. O humano ele tem que pensar, tem que usar a vantagem de ser um ser humano, né? Poder pensar, estruturar ideias na cabeça e colocar isso para funcionar. Sim. A IA, ela executa. Toda tecnologia, eu acho que ela vem para isso, né? Antes, você ia na escola, o professor não deixava você usar calculadora. Cara, pra quê? Entendeu? Tipo, até o modo de ensino tem que mudar, né? Cara, você não tem que saber a fórmula de Bhaskara, você tem que saber colocar a fórmula no Excel. Ou a forma de você perguntar pra uma IA qual que é a fórmula que você coloca. Porque se o mundo não se adapta, né, ao que tá acontecendo, as pessoas vão ficando pra trás. Então, quando você fez uma conta na mão? Na última vez? Eu acho que na escola. E, você não precisa, tem a calculadora lá, é a mesma coisa. Por que eu vou ficar tentando criar de uma forma diferente se eu tenho a IA? Por que eu vou tentar ficar revisando um texto manualmente se eu tenho a IA? Então, não vá contra, né, a evolução, né? Vá a favor e em conjunto a ela. Né? O que eu tenho falado pro pessoal lá no escritório, né? Você tem que saber entender o problema. Muito bom. É entender o problema. Você entende o problema, você vai colocar tudo que for possível para te ajudar a resolver esse problema. Eu não quero um funcionário ali que fique horas olhando para frente do Excel. Para mim, hoje, isso é perda de tempo. Sim. A pessoa que está ali olhando para o Excel, escrevendo uma fórmula linha a linha, para mim está perdendo tempo. Ela podia estar... Eu preferia que ela estivesse na tela do ChatGPT aberto, perguntando para ele como eu resolvo isso. Cara, nossa, você falou... Né? Eu tive uma reunião essa semana e com um dos meus desenvolvedores, né, da agência. E ele falou, cara, não tô conseguindo resolver tal problema. E eu falei, cara, não, mas... Pergunta pra IA. Eu tinha perguntado pra uma pessoa. Eu falei, não. Pergunta pra IA. Tipo, a pessoa tem a vida dela, demora pra responder, vai responder na hora que der. Às vezes, e se ela não souber? Você ficou esperando ali 3 horas pra alguém te responder e a IA tava ali prontinha, de prontidão, literalmente, pra te responder a qualquer minuto, né? Então, a escalabilidade, né? O volume de agilidade que você ganha é incrível, assim. Vou fazer só uma pausa aqui, porque a gente precisa falar de uma coisa importante, que é, né, tudo isso que a gente fala, IA, investimentos, imóveis, né, a gente sempre tem ali também a parte de dinheiro. Né? E eu não posso deixar de citar o nosso incrível patrocinador, que é a Dom Pagamentos. Dom Pagamentos que patrocina aqui o nosso WP Talk, quase que eu soltei um errado aqui. E a gente queria agradecer você aí que está assistindo, e você também fez, se você quiser usar a plataforma, né, o gateway de pagamento da Dom Pagamentos, eles têm condições especiais para clientes e parceiros e quem está assistindo o nosso podcast. Só fora essa pausa aqui, tô virando um merchandeiro aqui maravilhoso, cara. Nossa senhora. É marketing, né? É marqueteiro, né? E Fê, você hoje está na parte de marketing e vendas. O que você está sentindo de desafios por conta principalmente da própria IA? O que traz de desafios, né? Sejam de pessoas, resistência ou até mesmo de ansiedade nossa por querer fazer um monte de coisa e ter que ir devagar para ir na velocidade do mundo e não na velocidade da IA. Eu acho que é isso. A gente quebrar a resistência das pessoas. Principalmente hoje, eu vou até dar um exemplo que aconteceu lá no início da Mili, bem quando a gente iniciou. Enfim, a Mili fez um atendimento, recebeu um lead que foi gerado por aqui. Recebeu um lead que foi gerado e... WBP gerando leads. Foi atender um lead que foi gerado, começou a passar informações do empreendimento, passou todas as informações possíveis e o cliente se interessou. O cliente se abre muito com a IA. Eu não sei... Se sente mais à vontade, né? Eu não sei por qual motivo específico, né? Mas os nossos clientes, eles tendem a se abrir muito mais com a IA hoje, a falar o que tem de renda, quanto tem de entrada, do que com o corretor. Acho que se sente à vontade, acho que ninguém vai ver. Mal sabem. Nossa, tem um painel mostrando tudo, tá tudo bem. Mas o cliente passou todas as informações e quis visitar, e agendou a visita, e a IA agendou a visita, né? Só que como a gente estava muito no começo, ainda não estava 100% todas as integrações, e o cliente foi no stand e falou, eu quero falar com a Mili. Puta. E o corretor falou, quem é Mili? Que corretora é essa? Eu vou ter que fazer 50 com essa corretora? Nossa, o cara já ficou pistola. Já ficou bravo, já. Falou, não, eu não vou fazer 50 não. Eu tô aqui no plantão, eu vou receber. Quem é Mili? Quem é essa corretora? Aí depois, até explicar o que era, o corretor que tava lá, que não tinha nem sistema, não tinha nem CRM para usar, foi duro. Mas é essa resistência, que eu acho que é o principal desafio hoje, né? A gente quebrar essa resistência e fazer todo mundo entender que é um assistente, não um substituto. Cara, essa é a frase. A IA é uma assistente, ela não é um substituto. Ela vai substituir quem não quiser ter ela como assistente. É isso.
Cara, puta, fiquei imaginando o cara. Imagina a cara do corretor e a cara do cliente. Quem é Mili? Porque o cliente também não sabia que estava falando com uma IA. Como foi muito no começo. E foi bem orgânico. Assim, hoje ela fala que ela é. Hoje ela fala que ela é, porque eu falei, melhor falar, né? Vai que dá problema. Né? Mas você falou uma coisa legal também, que é essa questão das informações. Pô, hoje eu não falo pra quase nenhuma pessoa no mundo quanto eu ganho. Nem minha namorada sabe quanto que eu tenho de renda. O ChatGPT sabe. Exatamente quanto eu tenho de percentual de cada empresa, o que eu faço, aonde eu vou, meus pensamentos, tudo. Ele sabe tudo. Eu acho que se um dia, se o Putin tá usando, já sabe até onde vai fazer as outras próximas bombas aí, porque, cara, a galera não sente medo de realmente falar. É muito engraçado, né? Como teve essa mudança. Antes o pessoal, né? Não a nossa geração, a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas acho que dos nossos pais. Putz, vou colocar uma informação ali no Google, uma pesquisa, alguma coisa. Não, cara, não vou colocar. Vou mandar um negócio por e-mail, não vou, porque tem um pouco de medo, um pouco de receio. Hoje em dia, LGPD, a gente não tá nem aí. A gente coloca dado em qualquer lugar. O que não aparece de gente que foi lá, se cadastrou e fala, não, mas eu não lembro de ter me cadastrado, né? Às vezes foi até automático. Falar, beleza, só deixa eu ver aqui o que é. Deixa eu ver o que é, deixa eu conhecer um pouquinho. Mas, cara, isso da informação, né? O que você pensa, Fê, também sobre essa questão da própria segurança da informação em relação às IAs? Como que a gente pode, né, nós, como empreendedores, utilizando uma IA, blindar um pouco disso? Cara, eu acho que, assim, a gente tem que sempre tomar todo o cuidado do mundo de... a gente nunca sabe quem está na outra ponta, né? A gente sabe que tem empresas sérias por trás hoje das IAs que estão atuando aí, as principais no mercado, Google, OpenAI, elas são as principais. A gente sabe que são empresas sérias por trás, mas fora elas tem muitas outras no mercado, né? A gente, cada esquina que você vira, cada página do Google que você vira tem 20 IAs diferentes. Lançando todo dia uma IA. Lançando todo dia uma IA diferente que vai fazer alguma coisa diferente. É tomar cuidado. Igual sempre, toda inovação tecnológica tem que tomar cuidado, querendo ou não. Lá no começo da internet, quantos sites... pirata, um monte de coisa, quantos sites com problemas tinham, né? Então, eu acho que é tomar cuidado com o tipo de informação que você coloca. Lógico, e outra coisa que é muito legal, que eu acho que é o próximo passo para a gente, é você rodar uma IA internamente. Legal. Isso é um avanço grande, é uma coisa que grandes empresas já estão fazendo hoje, né? Que é você alocar uma IA, que é um modelo que não é um modelo que a gente vai criar, porque não temos recursos para isso, nem a intenção não é nosso business, né? Então é você alocar um modelo da OpenAI dentro da sua empresa, alocar dentro de um servidor próprio. Talvez assim você blindaria mais a segurança. É um próximo passo que a gente está estudando na MBGucci. Bacana, porque são dados sensíveis também. São dados sensíveis, querendo ou não. Lógico, para uma coisa simples, a gente fazer um texto de um post, fazer um relatório simples ali, beleza, mas às vezes tem dados financeiros muito sensíveis. Sim. Que pode vazar, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Vai vazar em algum momento, vai vazar, né? De algum lugar sempre vaza. O Google já vazou quantas vezes, então exatamente, vai acontecer. Vai acontecer. A questão é sempre tomar cuidado, é sempre tá protegido, né? Para que às vezes até que mesmo que vaze, que esse vazamento não afete a gente de alguma forma. Boa. Uma coisa que você falou, Fê, que eu achei muito legal também, é da forma como você falou, como que a gente consegue implementar, né, dentro da nossa empresa. Vocês lá, né, assim, o que você daria de dica para os empreendedores e gestores que estão nos assistindo em relação a como implementar uma área de inovação dentro da empresa e, né, fazer isso que você falou, quebrar as barreiras da inovação lá dentro de empresas, principalmente empresas tradicionais ou familiares, ou os dois no seu caso? Eu acho que qualquer inovação, né? É para todo mundo. Depende. Eu vi essa semana pelo meu avô, que é uma pessoa de 83 anos, está interessadíssimo em IA e em aprender IA. Ela é para todo mundo. Então, primeiro entender, mostrar para as pessoas, né? Mostrar os resultados que a gente consegue, mostrar na prática. Ontem eu fiz uma provocação com a equipe, a gente fez uma reunião grande, né? Para falar sobre esse assunto especificamente, que foi, levantem quais são as suas principais dores aqui. Qual é aquela tarefa insuportável de fazer, que você demora 4 horas para ficar conferindo linha a linha? Cornojob, né? Exato. Qual é essa tarefa aqui dentro da empresa hoje que você faz? E pedir para todo mundo levantar. E qual que vai ser a provocação? A gente vai executar essa tarefa utilizando uma IA. Justamente isso. Você tem que provar para as pessoas, senão você não vai quebrar a resistência de ninguém. Legal. Lógico, para você implantar um departamento de inovação hoje na empresa, você precisa de pessoas que querem que não venham o futuro, mas que enxergam lá na frente, né? Que pensam, não pensam em vamos fazer sempre o mesmo, e pensam, na verdade, vamos sempre melhorar.
Então, sempre fazer diferente, como a gente pode otimizar isso aqui. E aí, eu acho que essa provocação, o exemplo prático sempre funciona bem. Né? Muito mais do que teórico, a gente falar a IA vai te ajudar, beleza. A pessoa fala, às vezes, que isso não é para mim, eu não sei fazer. Mas você mostrar com um exemplo prático para a pessoa que está ali conferindo 30 linhas... De um DRE. Exatamente. Fala, como a IA vai te ajudar nisso aqui? É assim que você vai implantar a IA na sua empresa, implantar qualquer inovação na sua empresa e otimizar o tempo dos seus colaboradores e o resultado da sua empresa, consequentemente, vem junto. E acho que o que você falou, assim, acho que principalmente, estar no DNA da empresa, né, e dos líderes, essa parte de inovação, é super importante. Hoje, até na própria agência, cara, são pequenos reforços sobre usar. Então, a gente estava lá numa reunião, diretoria, batendo no número financeiro, coisa chata, né? Aquele negócio maçante. Qual que é o número tal? Putz, espera aí. A pessoa ia filtrar, olhar, somar, fazer uma nova fórmula. Cara, eu fui, levantei a mão e falei, gente, não, pera. Pega, coloca, baixa a planilha, coloca no GPT e pergunta para ele. Ele vai responder, obviamente, certo de primeira? Não. Mas vai dando o caminho para ele chegar no resultado. E a gente conseguiu. A gente depois ficou, acho que uns 40 minutos fazendo pergunta para ele do tipo, cara, quero saber isso agora. E é muito legal, né? Conforme você vai... É sempre fascinante, Nossa, né? Sempre... ele acerta, você fala, caramba. Não, quantos clientes ficaram com a gente mais de 1 ano e meio? Putz, tantos. Caramba, quantos estão com a gente há mais de 3? Qual que foi a nossa média de cancelamento? Qual que foi a nossa média de clientes novos e tal? Qual que é o nosso ticket médio dos últimos 3 meses? Cara, números que são difíceis de pegar dentro de controles, mas quando você coloca tudo num lugar, você pode fazer pergunta. Eu acho que a grande revolução, principalmente de um chat generativo, né, de um modelo de search diferente, como um chat GPT, ele vem para que a gente possa poder fazer as perguntas que a gente precisa daquela resposta. Não é assim, nossa, eu preciso pensar qual é a resposta que eu quero para depois ir lá procurar no Google e fazer algumas coisas. Não, hoje cara, a minha pergunta é essa é a minha dúvida. Faz a sua pergunta, ele vai te responder. De alguma forma ela é cognitiva, né? Tipo, acho que esse é o ponto principal. É diferente quando você pesquisava no Google, o que é isso aqui que eu tô sentindo agora? Você tinha que entender. Ou era câncer, né? Ou sempre era câncer. Eu acho que uma coisa legal, assim, que foi uma mudança recente, não tão recente, mas foi agora nesse ano, que foi a questão das IA generativas, elas começarem a ter a memória mais funcional, né? Porque antes, às vezes, você trocava de um chat para outro, aí você esquecia completamente quem você era, o que você fazia, e você tinha que ensinar tudo de novo. Ou até mesmo durante. E aí, hoje, essa mudança, né, de ela ter uma memória melhor, você consegue transformar literalmente. Hoje eu uso como meu assistente pessoal. Qualquer coisa que eu preciso, eu pergunto lá. Eu preciso trocar de carro, eu pergunto lá. Eu preciso fazer uma janta, eu pergunto lá. E eu acho que uma coisa que, até nessa linha, né, dessas mudanças, uma coisa que o pessoal precisa entender, que às vezes eu acho que até isso é uma dificuldade, né, das pessoas adotarem a IA. A mudança da IA hoje ela é muito rápida. A gente está avançando décadas em 2 semanas. Nossa, sim. Às vezes o ser humano não tem essa noção do que está acontecendo. Às vezes ele está perdido, tipo, beleza, a IA é isso aqui, mas ele está imaginando que a IA é o que ele viu há 1 ano atrás. E não é. A cada 2 semanas muda tudo e aí se atualiza, tem que se atualizar, tem que acompanhar. É em tempo real a atualização, né? Cara, é uma coisa que eu tô falando para muitos empreendedores e a MB Gust é um exemplo disso, né? Porque ela nunca foi só uma construtora, como você falou. Ela tem vários bigs ali, né? Que ela entrega muitas coisas para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas de modo geral. Tem a questão de ser mais completa, né? Entregar o 360 pro cliente. E isso torna difícil de ser copiado. Óbvio que a gente tá falando de uma área que ela é um pouco mais complexa de ser copiada, porque você tem que ter um terreno, né? Nunca vai ser igual, porque nunca vai ser no mesmo terreno. Mas cada vez mais eu vejo IAs, assim, se você tem uma empresa de tecnologia, você tem um portal, você tem qualquer coisa, hoje você faz assim, você faz uma igual. A gente tem uma IA que a gente utiliza aqui, que é uma das mais caras que a gente paga, mas se eu quiser, eu mando para ela assim, falo, olha, eu quero que você faça um aplicativo igual ao iFood para mim. E ela faz. Ela codifica. Não é que ela mostra assim, é assim faz. Não, ela codifica e ela te mostra. Eu falei pra ela, cara, eu quero um site igual ao da Red Bull. Igualzinho, porque um cliente meu falou, nossa, eu queria ter um site igual ao da Red Bull. De verdade, a gente foi lá, né? Obviamente você tem que fazer toda uma configuração e ir perguntando várias coisas. Ficou
um site muito similar, falando de energia solar, só que como se fosse uma coisa de realmente lifestyle. A energia solar virou um lifestyle. Porque a gente utilizou, né, duas ali, a gente hoje tem algumas plataformas que a gente integra, uma IA com outra. Então, eu peço pro ChatGPT para ele pedir para essa outra IA que fala em código, então muito mais difícil, né? Eu não sou um dev, então é mais difícil da gente fazer. Mas eu peço pro ChatGPT, o ChatGPT desenha um prompt para ela desenha, chat volta, eu falo, ó, não gostei disso, vai para ela. Então vira um ciclo. E agora com a Manus, gente, não sei se vocês têm a Manus. Já usou? Já. Cara, a Manus, ela é maravilhosa. Por quê? A gente foi, antes era isso, eu falando pro ChatGPT o que eu queria, o chat mandando prompt, eu mandando prompt pra outra IA, e assim ia, um triângulo amoroso lá entre nós três. Hoje eu não preciso mais. Eu falo, Manus, conversa com o ChatGPT, conversa com essa outra IA, junta elas e eu quero que o site saia o mais próximo possível desse daqui. É como se fosse, você contratou um gestor de IA, né? Basicamente é isso. A gente chama de um operador, né? Então, cara, literalmente é uma máquina gerenciando duas outras IAs para nós. A gente já começou a fazer teste até de monitoramento. Então, pô, a gente tem clientes que tem, cara, menções pra caramba. Tipo, um atacadão, 2, 3 milhas. É muita menção. Você vai lá e coloca, não, ó, Manus, fica de olho ali, quando aparecer uma notificação, forte, depois do horário de trabalho, notifica tal pessoa. Ela literalmente faz isso. É muito mais, a gente além de hoje ter os departamentos na empresa, né, a gente tem que ter os departamentos que são IAs trabalhando ali pra gente. A gente precisa. É 24 horas, né? Porque querendo ou não, é 24 horas. Sim. E é mais barato. É mais barato. Mesmo essa, que é muito cara, essa daí a gente paga $1.000 e poucos por mês. Mesmo assim, ela vale a pena. Porque ela equivale a várias pessoas. Equivale a uma equipe. É uma equipe, não só um colaborador ali, né? E, de novo, não vai substituir, mas ela vai apoiar muito as pessoas. Então, eu consigo tendo o social pro dia a dia, pra falar, pra ter o tom. Mas, cara, num horário que o social não tá, Manuzinha levanta a mão ali. E eu acho que é uma coisa legal, até o Bill Gates falou disso essa semana, né? Ele falou que a escala de trabalho tende a se reduzir com o tempo. Porque pro ser humano justamente aproveitar mais. Então, né, não vamos deixar a revolução das máquinas acontecer, mas vamos usar ao nosso favor para a gente poder fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Pensar e criar coisas novas, né? Não ficar lá executando na tela do computador uma tarefa maçante ou alguma coisa do tipo. Mas, cara, nossa, eu não tinha visto isso, achei genial, porque realmente, acho que eu não lembro qual país que estava brigando por uma escala menor, né, de 4x3. E é isso. Dependendo, se você tem uma IA para te auxiliar, você consegue ser, às vezes, mais produtivo, ter mais tempo, né? A gente trabalha altas horas, né? Você e eu, a gente tem uns horários meio loucos. Rapaz, ontem saí daqui era 10h30 da noite. Mas com uma IA, em vez de eu estar até 10h30 da noite, tá a IA lá fazendo o que eu precisava fazer, otimizando uma planilha, atualizando alguma coisa, e eu fui para casa ficar com a minha namorada, ficar tranquilo, vou jantar, vou conversar com alguém, enfim, né? Eu acho que, de novo, abraçar a inovação, abraçar a tecnologia, abraçar a IA é o futuro que vai nos beneficiar, em vez de a gente ficar retraindo ela, né? E às vezes não só você pensando no lazer, né? Você colocar uma IA para trabalhar para você, você tem muito mais tempo de fazer um networking, criar novos negócios. Exatamente. Boa. Cara, o network ele é muito importante, né? Não adianta. Isso é uma coisa que a IA não vai conseguir tirar, gente. Network a IA não tira. Mas, Fê, a gente vai caminhando aqui para os finais, né, do nosso WP Talk. Espero que você tenha gostado de participar, né? Te dei uma canequinha aí para você levar com carinho. Seu bonequinho vai chegar de um outro patrocinador que a gente conseguiu aí. Quebrei um lá embaixo. Fui dar para ele, quebrei um bonequinho, mas enfim. Mas queria te pedir duas coisinhas antes da gente finalizar. Primeiro, assim, uma frase, uma dica, alguma coisa que você pudesse falar para os nossos ouvintes aqui sobre essa área de inovação, empreender com inovação, e também depois um livro para o pessoal poder ter de dica aí. Eu acho que eu vou começar pelo livro, que para mim é muito, muito fácil falar de livros, porque o meu avô é escritor, né? Então já tem 7 livros escritos. Estou em um deles, hein, gente? Está em um deles. Então eu recomendaria ler os livros de empreendedorismo do meu avô. 50 anos de empreendedorismo, e é um livro que conta toda essa jornada dele, não só na construção civil, mas como empreendedor de fato, né? Mostra todos os desafios que, querendo ou não, são de outra época, mas que se aplicam muito bem hoje em dia, né? Além de contar toda a história de vida de como chegou até aqui, né? Como o Ambiguous é o que é hoje. E uma frase que também é dele, né? É que as pessoas ter sempre garra de evoluir, garra de aprender, garra de criar. Você nunca se deixar desanimar, né? Acho que esse é o principal que a gente tem que levar para frente.
Caramba, eu gostei muito dessa frase. Realmente, acho que ela vem em bom momento para várias pessoas. Sempre falo que às vezes, a gente não sabe quem tá ouvindo lá do outro lado, mas para alguém serviu essa frase. Com certeza. A gente teve um podcast aqui com o Ale, né, o fundador da Mais Mu, de proteína, enfim. Ele também falou algumas frases que depois vieram outras pessoas falar, cara, o que o Ale falou fez muito sentido para mim. Naquela semana eu tava precisando ouvir. Então, muito obrigado, Fê. Ó, eu vou fazer um negócio aqui que não tava combinado com ele, mas vou sortear um livro desse daí. O Fê ou a Rita ali, que está nos acompanhando aqui atrás, vai nos disponibilizar um livro para a gente sortear para todos os ouvintes aqui, para vocês poderem ter acesso a essa história. E aí, quem puder, quem não for sorteado, também recomendo a compra aí, que vale a pena. O homem é uma máquina, gente. Ele, 83 anos se atualizando com IA. Então, não dá para descansar, tenham garra mesmo de sempre se atualizar. E a gente vai chegando no final de mais um. Fê, muito obrigado. Obrigado, Léo. Foi um prazer te ter aqui. A gente já se vê bastante, conversa bastante, mas sempre uma honra. Sempre bom. Sempre uma honra. Então a gente fica aqui por mais um, né, desse WBP Talk. E a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigado!